O Cruzeiro, mesmo na crise, ele espera ter entre 3 a 4 jogadores do elenco do ano passado, que são os mais valiosos, para tentar jogar a Série B. Os nomes que me bateram que o Cruzeiro gostaria de tentar acordar. Aí depois tem uma outra informação a respeito do Vasco sobre o jogador do Cruzeiro sobre isso. Fábio, Dedé, Henrique e o Rodriguinho. São os 4 jogadores que o Cruzeiro gostaria de contar para o ano que vem. Dedé tá na mira do Vasco. Então, é isso. E o Santos também demonstrou interesse por ele por contra a saída do Gustavo Henrique. Sim. É uma história que se repete, uma notícia que se repete. Abel quer a contratação de Dedé. Ano passado era no Flamengo. Esse ano Agora no Vasco. Agora Abel em outra circunstância e o Dedé igualmente em outra circunstância. É engraçado isso, né? O que um ano significa na carreira de um profissional de futebol. O Abel começava o ano passado no Flamengo, ultra valorizado, e o Dedé... O Cruzeiro dizia, não vendo de jeito nenhum. Foi confusão, né? Você esbrolhou a Arrascaeta ou o Dedé? O Bruno Henrique, informação que ele queria ir pro Cruzeiro, porque ele tem a família lá na grande BH. O desejo do Bruno Henrique era jogar no Cruzeiro. E um ano muda muita coisa, né? Aí o Arrascaeta foi vendido, o Flamengo comprou o Arrascaeta, aumentou a possibilidade do Cruzeiro contratar o Bruno Henrique. A coisa não deu certo, o Flamengo contratou o Bruno Henrique. Né, aí você vê o que aconteceu, né? O Bruno Henrique virou o grande jogador do Brasil no ano, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e o Cruzeiro despencou. Em relação a essa informação, então, do Dedé no Vasco, é o seguinte. Eu conversei com uma pessoa ligada a um jogador, e a situação do Dedé no Cruzeiro ele tem vencimentos atrasados, ele poderia pleitear na justiça a rescisão de contrato, mas não quer... E nem o staff tem esse interesse por enquanto, porque, primeiro, não é uma certeza que a justiça possa dar esse ganho de causa, porque com o Thiago Neves, que tinha até alguns direitos, a justiça entendeu que não era para rescisão de contrato, então não quer uma situação que possa burocraticamente prejudicar o jogador. E, segundo, o jogador também é muito grato ao Cruzeiro. O próprio Dedé, mesmo num ano mais complicado como esse, ele teve, em relação ao Cruzeiro, muito mais ganhos do que perdas, até porque quando ele esteve machucado, o Cruzeiro acreditou no Dedé, renovou o contrato dele 2 vezes, então o Dedé é um cara muito valorizado no Cruzeiro. Não, mas ele é valorizado no Cruzeiro. Agora, ele valoriza o Cruzeiro? Sim, bastante. Porque o Gustavo Henrique ficou no Santos 2 anos praticamente inativos, foi embora. Sim, não, mas o Dedé tem o Dedé tem um carinho pelo clube e pela diretoria também, né? Não, diretoria, no caso, a instituição geral que lhe ajudou, as pessoas que fizeram por ele, departamento médico, agora, o que seria interessante pro Dedé? Mas então, aí deixa eu só terminar a informação e a gente debate. O Cruzeiro, pro ano que vem, ele quer, obviamente, pagar apenas 150 mil de salário, ou então, para alguns jogadores, fazer um acordo ou buscar uma parceria que possa bancar esses 3 ou 4 grandes reforços pontuais que já estão no elenco. Ele não tem a grana para pagar mais os caras. Não tem, esquece, não tem mais. Então ele buscaria com o Pedro Lourenço investimentos pontuais. Olha, Pedro, gostaria então que você pudesse, para 3 jogadores, bons jogadores que estão no elenco, você ajudar a pagar os salários e esses caras permanecem aqui. Ou então, que é a história que o Vasco entrou. O Vasco sugeriu ter o Dedé por empréstimo para o ano que vem, porque ele tem contrato até 2021. Só que o Vasco não tem grana para bancar todo o salário do Dedé, né? Porque é bem alto. O Dedé não ganha pouco. Ele teria sugerido ao Cruzeiro o seguinte: pague os 150 mil que você consegue acordar para qualquer jogador, porque o Cruzeiro se dispôs a pagar pelo menos 150 mil para todo mundo, e o restante eu tento pagar mediante algumas parcerias que eu possa buscar no mercado. Então o Vasco está no mercado buscando investidores para ajudar a pagar a totalidade do zagueiro Dedé no salário, ou então a parte acordada com o Cruzeiro. Seria uma negociação de comum acordo, eu dou uma parte, você dá outra parte, só que o Vasco não tem também para dar essa parte, então vai buscar no mercado. Tá todo mundo em dificuldade, mas querendo pagar caro no jogador. A realidade é essa. Então o Vasco depende de saber como que vai financeiramente arranjar uma engenharia para pagar esse empréstimo do Dedé, e o Cruzeiro, por outro lado, tenta buscar investidores para bancar o Dedé na permanência do clube. O que seria melhor para o Dedé? Ficar no Cruzeiro, tentar levar o Cruzeiro de volta para a Série A, jogar no Vasco ou no Santos, que estão na Série A,
que para ele teria uma visibilidade maior. Eu acho que por uma questão profissional, alguns desses atletas que são considerados aí os tops do Cruzeiro deveriam ter consciência plena do que é ajudar o Cruzeiro na próxima temporada da Série B. Ah, mas reduzir salário é inconcebível? Não é, não. Não é inconcebível, não. Porque qual é o mercado que esses caras têm para poder ganhar novamente aí em qualquer clube 1 milhão? Não tem. Não, um milhão ele não vai ganhar. Não tem. Mas mais de 150 mil ele vai ganhar. Sim, o Vasco isso vai. seria volta às origens. O Santos disputar uma Libertadores. Aí sim. Entendeu? Então o que é melhor para ele? Abrir mão do salário, aceitar 150 conto por mês. 150 é muita diferença, ele ganha 750. Exatamente. Então, jogar a Série B, evidente que ele não jogar vai, a Série B, que é um outro campeonato. É que o dinheiro não é nosso, por exemplo, assim, ele seria legal ele ser grato ao Cruzeiro. Não é grato. Cruzeiro, Ninguém tá falando gratidão. Ele ficou lesionado muito tempo, não jogou muito tempo, gratidão, o time caiu, ajudar a reerguer, tudo isso é muito bonito, né? Mas o dinheiro não é meu, porque, né? Que nem Se Rodrigo, eu tenho um salário de 750, 850, não, porque eu vou ser legal, eu vou ganhar 750, né? Quer dizer, pensar com o dinheiro dos outros é fácil, né? Vai perder 700 mil por mês. Então, vou assim, legal, então vai ser bonzinho, sem caso vai ser bonzinho, abrir mão do seu salário, vai ajudar outras pessoas. Sim, mas ele tem esse mercado todo. Vamos supor, então, é isso que eu falo. Mas ganha 300, 400. Mas se ele ganhar 400 pau, ganha 400. No Vasco, é o retorno às origens, à casa dele. No Santos, jogar num outro time que vai disputar a Libertadores. Tá bom, e com isso o Cruzeiro também elimina uma dívida alta que ele tem, pô. Sim, abre mão de quê? Lógico, se ele ganha 750 pau por mês, isso em 12 meses, dá quanto? Você que é bom de matemática, Facincani? Sou bom O Dedé, se não me engano, ele teria vontade de morar no Rio de Janeiro de novo. Isso, sim, já é um projeto de vida dele de um... Dá 9.750 com o 13º. O Vasco pra ele... 9 milhões? 750 com 10 milhões. 9 milhões. Se você economiza 9 milhões. Olha aí. O Vasco pode ser uma boa opção pra ele, assim, o Vasco... Pra contratar jogador de 150 onde mil ele reais. apareceu bem, projetou. Se eu não me engano, parece que é um projeto de vida dele voltar a morar no Rio de Janeiro, com a família e tal. O contrato dele, é bom lembrar, vai até o final de 2021? Sim. Nós estamos em 2020, né? 2020. Tem mais 2 anos. E ele pode, nessa negociação, ser camarada com o Cruzeiro. Tentar falar, olha, minha saída é o melhor para o Cruzeiro, inclusive financeiramente. Por isso que ele não quer a justiça. É o que eu falei, o staff dele não quer ir à justiça. Em nenhum momento pensa nessa possibilidade, porque seria uma saída pela porta dos fundos, demoraria a receber, porque se vai à justiça vai estar recurso daqui, acolá, o Cruzeiro vai recorrer, etc e tal, aí que a história toda ia se enrolar mais ainda, e correndo o risco que aconteceu recentemente com alguns outros jogadores. Que o cara consegue eliminar de início, mas depois alguém caça a liminar, o cara fica preso, volta o vínculo, que nem o Gustavo Scarpa. Ele teve a liminar caçada, teve que rescindir o contrato que ele já tinha com o Palmeiras para refazer o contrato com o Fluminense, para ficar preso, aí não jogava, aí não se... Então, o staff do Dedé em nenhum momento quer essa bagunça, porque sabe que a justiça é um alto risco para prejuízo de carreira de jogador. Ela pode parecer tentadora de início, mas caso o clube consiga ter algum outro argumento para frear essa história, ele vai lá e os caras caçam mesmo. Agora, você citou aí, 750, que supostamente poderia ganhar o Dedé, né? Você tira 150 na proposta que o Vasco quer do Cruzeiro, sobram 600. 600 é muito acima. Quem no Vasco ganha 600? Ninguém. Quem no Vasco? Ninguém. Acho que nem o Abel ganha. Não, Aliás, muito o Abel é uma acima outra da vantagem realidade pro Dedé e pro Vasco, né? Porque ele pede sempre o Dedé, então por o isso Vasco, que eu falei, Rio de Janeiro, o Abel... Por isso que a fonte passou para mim. 600 é muito acima da realidade do Vasco, já com o Cruzeiro... Pagando 150. Pagando o que ele pode pagar, que é o 150. E que é um absurdo o Cruzeiro pagar 150 para poder deixar ele jogar no Vasco. Transfere para o Santos, não paga nada. Sim, né? Mas o acordo é esse. Então tá bom, eu te empresto, mas eu te pago 150, o restante... Por isso que o Vasco está buscando no mercado parcerias para tentar pagar integralmente, porque também não é de interesse do staff do Dedé que ele reduza o salário de um acordo, né? Formalizado. O Santos não ia reduzir em 30%, o Paulo Tuori, quando saiu, falou, né? O Santos em 2020 vai gastar ou investir 30% menos. Né? Precisa ver também como é que tá o Santos, não tá nadando em dinheiro para fazer. Tá aí o Carlos Sanches apertado no Santos. O Santos também não tem, mas se o jogador chega sem custo pelo salário,
Aí não é problema. Ele não está segurando o Carlos Sanches, né? Não. Está segurando o Carlos Sanches, sim. O Grêmio está louco para tirar ele de lá. Bom, isso é outra história. O Sanches está louco para tirar o Messi do Barcelona. Não, mas é completamente diferente. Não. O problema do Sanches com o Santos é que os empresários do Sanches dizem que tem um X para receber. Exatamente. O Santos não deve dinheiro nenhum pro Carlos Sanches. Zero. Nenhum. Não tem direito de imagem, salário, não tem nada atrasado com o jogador. Só que os empresários dele querem uma grana, segundo os empresários, o Santos deve. A questão é essa. O Santos não tem que pagar o Gustavo Henrique e o Jorge. Só esses dois jogadores aí, ele paga o Dedé. É verdade. Se chegar sem custo, ele paga o Dedé. Fácil. Não, né? O Santos tem que fazer investimentos muito certos e pontuais. E o Dedé, para mim, seria um deles. Ele é um cara que você contrata e fala, pô, chegou um baita zagueiro. Aí, se ele não jogar, vai ser, pra mim, muito azar do destino. Não, o problema do Dedé, ele tem um problema sério, né? Sim. Que é a questão física, né? Porque o Dedé poderia ter tido mais espaço na seleção brasileira, ter tido mais sucesso, se não fossem as lesões. Foram muitas graves. Ele passou muito tempo da carreira no departamento médico. E o tempo vai passando e idade pesa para todo mundo, inclusive especialmente para jogador de futebol. Para atleta, então precisa ver isso. Às vezes você faz um investimento e o retorno não vem, não é por falta de capacidade do jogador. O Dedé já tem uma capacidade comprovada. Mas a questão física dele, com o tempo, também você vai colocando isso na balança. Vai pesando contra. Mas ele ainda tá, para mim, se a gente for colocar em problemas físicos recentes de atletas emblemáticos no Brasil, acima do Ganso, né? O Ganso teve problemas físicos muito graves quando passou pelo Santos, depois no São Paulo não teve o mesmo desempenho, aí na Europa não apareceu em nada, agora no Fluminense não tá jogando nada de novo. O Dedé, nem a reta final do ano ele terminou, ele não terminou jogando o ano. Então, o Dedé ele teve uma lesão que era interminável, que as pessoas não sabiam se ele ia voltar ou jogar ou não. No Cruzeiro, já teve no Vasco. Foi pro Cruzeiro, ele ficou um período longo. Por isso que ele é muito grato ao clube, porque ele teve praticamente ele teve praticamente a carreira aposentada no Cruzeiro, né? Para muita gente dava que ele se aposentaria, e o Cruzeiro mesmo assim cumpriu o compromisso e ainda renovou o contrato dele, mesmo machucado. Então ele tem uma gratidão muito grande ao clube, que por isso que em nenhum momento ele pensa sair do Cruzeiro de uma forma que seja pela porta dos fundos. Entendeu? Então existe esse imbróglio. O Cruzeiro ainda quer o Dedé para o ano que vem, não vai pagar só os 150, o Cruzeiro espera para o ano que vem ter pelo menos de 3 a 4 jogadores no máximo 4, mas a tendência é que apenas 3 fiquem no elenco, de grande porte, mas com a ajuda de um patrocínio. Coisa, o Dedé não cairia bem no Flamengo? Cairia, sim. Ano passado era o interesse do clube contratar o jogador. Mas eu acho que ele se desvalorizou ao longo do ano. E essa questão que foi tocada agora, a questão das lesões, é muito importante. Ele, mais uma vez, ficou um longo período sem jogar. E ele ainda teve aquela questão do envolvimento na situação do Rogério Ceni. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, né? Ele até agora não manifestou esse interesse no Dedé. Não está no radar. Era uma coisa, um pedido muito, muito forte do Abel. Porque o reserva do Rodrigo Caio é o Tuller, né? O Tuller é confiável para esse nível de time que o Flamengo está montando? O Rodolfo foi embora, né? É importante você ter um garoto, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, tem que ter um garoto, sim. Eu acho também, eu acho que é um bom jogador. Tem que ter um garoto que é da base do Flamengo, que surgiu muito bem. Quando esteve em campo pontualmente, nunca comprometeu. Não me lembro do Tuller fazendo uma partida. Meu Deus, sempre jogou bem. Moleque não, ao contrário, deixa. Sempre jogou bem. Tem uma zaga titular mais experiente, tem um bom zagueiro reserva também com nível de experiência, e um quarto zagueiro que é um garoto, um jovem para você maturar e até, quem sabe, ser uma grata surpresa na temporada. Por que não? Ele já é uma surpresa quando tem entrado e muito bem com a camisa do Flamengo. Não tem nem o porquê de tirar o Tuller, imagina.